Sejam bem-vindos à aula de português. O nosso tema de hoje é coesão. E vocês já devem ter ouvido falar nesse tema. O que é coesão? Para falarmos de coesão, nós temos que falar de texto. E texto aqui, pessoal, não é aquela coisa enorme, cheia de parágrafos. Texto, para ser um texto, basta uma frase. Mas você deve se perguntar, mas o que é frase? Vamos ver agora o conceito de frase, oração e período. Frase é qualquer enunciado que tenha sentido. Como assim? Ora, basta dizer, por exemplo, fogo. Todo mundo vai entender o que quer dizer fogo. Ninguém vai ficar parado num ambiente em que foi anunciado fogo. Socorro. Qualquer pessoa vai ser socorrida se gritar por socorro. Ela não vai precisar explicar por que ela está pedindo socorro. Ela simplesmente vai dizer socorro e as pessoas vão entender que ela está em apuros. Também frases como muitas felicidades, parabéns, oi, tchau, alô, comunicam. Isto é frase. Frase é uma sequência, é um enunciado, é uma linha de palavras que comunicam, que passam uma ideia para o ouvinte. Já a oração é uma frase com verbo. Na oração, nós vamos ter uma sequência, um enunciado, que vai comunicar, mas vai precisar aparecer aí um verbo. Vamos aos exemplos. Nos exemplos, eu gosto de cinema e meu nome é Vanessa, eu tenho duas frases com a presença de um verbo. Isto é oração. Elas comunicam? Sim, porque eu entendo qual é a preferência da pessoa. Eu também acabo descobrindo qual é o nome dessa pessoa, porque tem o verbo ser. Já o período é a união de duas ou mais orações. Como assim? Vamos aos exemplos. Não tenha pressa, logo chegaremos na escola. Nessa oração, neste período, eu tenho duas orações. Não tenha pressa, do verbo ter, e logo chegaremos à escola, o verbo chegar. O próximo exemplo, eu gosto de cinema e você vai comigo. É também um período porque tem o verbo gostar e o verbo ir na oração seguinte. Então, um período é o aglutinamento, é a união de duas ou mais orações. Por que estamos vendo esses conceitos? Frase, oração e período. Porque um texto, seja ele curto, seja ele longo, ele é composto por frases, orações e períodos. E a coesão, ela perpassa esses três itens da língua portuguesa. Nós sempre achamos que juntar palavras forma texto. Vamos ver um exemplo de uma frase da língua portuguesa que não é texto. Eu sair, Maria feliz aqui estar. Nesta frase, nós temos palavras da língua portuguesa colocadas fora da ordem gramatical, fora da ordem direta, ou às vezes até mesmo indireta que nós podemos usar, mas fora da ordem. Essa frase, ela não comunica, ela é confusa, portanto, ela não é texto. Então, você deve estar se perguntando, então, o que é texto, Vanessa? Vamos ver o que é texto? Texto é uma sequência coerente das palavras de uma língua. Se vocês observarem o exemplo anterior, nós não tínhamos uma sequência de palavras na língua. E por que ela não era coerente? Porque ela estava fora da ordem, porque não havia ligação entre as partes. Vamos ver as características de um texto. Quais são elas? Não tem tamanho definido, pode ser oral ou escrito, deve possuir um início e um final presumido pelo ouvinte. Nós sempre achamos que o texto ele tem que ser longo e escrito, que tudo que nós falamos não é texto. Este é um conceito totalmente equivocado que nós temos da nossa própria língua. Texto é desde uma expressão como fogo até um texto de 200 páginas.
Tudo é texto, desde que comunique. Eu posso falar ou eu posso escrever. Toda essa nossa aula é um texto. Se eu estou comunicando, se eu estou respeitando a ordem gramatical da frase na língua portuguesa, é um texto. Também o meu ouvinte, ele tem que saber o início e o final. Não adianta eu falar um texto e não dar um final ou começar um texto sem introdução. Isso tudo faz parte da comunicação, faz parte da compreensão. Se eu não der um início, um desenvolvimento e um final para o meu texto, eu não vou comunicar, então ele perderá as características de texto e deixará de ser um texto propriamente dito. E textualidade? Textualidade é um conjunto de fatores que fazem do texto um texto e não uma sequência solta de palavras. Na verdade, a textualidade, ela é um conjunto de vários elementos que vão fazer do meu texto um texto. Hoje nós vamos ver os elementos, a textualidade na coesão. Quais são esses mecanismos que vão ajudar o meu texto a ter um formato de texto dentro da nossa língua materna? Coesão. O que é essa palavra? O que é ser coeso? A coesão no texto, ela é a união entre as partes de um texto. E aqui, como partes de um texto, nós podemos entender como a união de períodos, a união de parágrafos, a união de capítulos. Todo texto ele tem que ser costurado, ele tem que estar unido, ele tem que estar coeso. A coesão, ela é física, ela é concreta. Quando nós pegamos um texto, nós vamos encontrar neste texto os articuladores, os anafóricos, as elipses, substituições, enfim, todos os mecanismos. Ele está ali, eles estão ali no texto, eles estão presentes no texto. Mecanismos de coesão. Referência. Vamos ver o que é referência. São elementos de referência os itens da língua que não podem ser interpretados semanticamente por si mesmos, mas remetem a outros itens do discurso necessários à sua interpretação. Como vocês puderam ver, referências são todos os elementos que foram referidos no texto e que só fazem sentido entre si. Vamos ver o exemplo que vai ficar mais fácil de visualizar este conceito. Maria conheceu Pedro na escola. Ela ficou muito feliz por tê-lo conhecido. Ele é uma pessoa muito legal e a menina terá bons momentos ao lado deste garoto. Como vocês puderam ver, Maria e Pedro, depois da primeira menção, eles foram sendo substituídos por outras palavras, por pronomes ao longo do texto para não torná-lo repetitivo. Isto é referência. Se eu estou me referindo a Maria e Pedro. Num texto, num bom texto, eu tenho que primeiro dizer ao meu leitor quem são as pessoas, quais são os objetos. Depois de tornar ciente essas pessoas, esses objetos, eu vou substituindo-os por outras palavras, sempre referindo a eles, mas para não tornar o meu texto cansativo, não vou repetir esses nomes mais. O próximo mecanismo é a substituição. O que é a substituição? Vamos ver o conceito de substituição. A substituição consiste na colocação de um item em lugar de outros elementos do texto, podendo ser também a substituição de uma oração inteira. Como vocês puderam ver, a substituição ela é uma colocação parcial ou total de um termo da frase. Não dá para confundir referência com substituição. Na referência, o termo continua existindo com outro nome. Na substituição, ele deixa de existir e vai ser substituído por um termo que, na verdade, não precisa retomá-lo. Vamos ver os exemplos, o exemplo para você não ficar confuso. Maria conheceu Pedro na escola e Joana também. A primeira o convidou para almoçar em sua casa e a segunda fez o mesmo.
Neste exemplo, vocês puderam ver que a palavra também substituiu toda a oração, todo o primeiro raciocínio, ou seja, qual era? Que Maria conheceu Pedro na escola. E Joana também, esse também substituiu toda a primeira parte, toda a primeira ideia. A Maria o convidou para almoçar em sua casa e Joana fez o mesmo. Esse fez o mesmo retoma a quê? Ao fato de convidar Pedro para almoçar na casa dela. Então, como vocês puderam ver, na referência eu tenho que ir substituindo, não sei se vocês lembram bem do exemplo, eu tenho que ir substituindo as palavras por termos que vão equivaler a essas palavras. Na substituição, não, eu posso pegar um termo que vai substituir ou uma pessoa ou toda uma ideia, eu posso pegar um termo que, como também, que não refere a ninguém, mas que dá a ideia que foi apagada, foi substituída. O próximo mecanismo é a elipse. Elipse seria, então, uma substituição por zero. Omite-se um item lexical, um sintagma, uma oração ou todo um enunciado, facilmente recuperáveis pelo contexto. A elipse, ela é a substituição por zero. Eu substituo toda uma ideia, toda uma mensagem por uma palavra. É bem interessante e é um recurso que nós usamos diariamente. Você vai ver. Vamos ver o exemplo? Maria pergunta para Pedro: você vai aceitar o almoço na minha casa? E ele diz: vou. Esse vou substituiu o quê? Toda a pergunta, você vai aceitar o almoço na minha casa? Com uma palavra, vou, ele responde toda a questão. Veja bem, só se entende este voo porque nós sabemos do contexto. Nós entendemos que a Maria estava conversando com Pedro, que ela havia o convidado para almoçar na casa dela e com aquele voo ele aceitou o convite. No entanto, se eu perco a pergunta, você vai almoçar na minha casa? Se eu não sei que a Maria fez essa pergunta para Pedro e ele simplesmente diz vou, aí não vai haver comunicação, então esse vou não será um texto. Por quê? Porque nós entendemos a resposta devido ao contexto. Quando nós respondemos a uma pergunta, principalmente na forma escrita, é sempre aconselhável responder de forma completa. Sim, eu vou almoçar na sua casa. Porque vamos supor que se perca a pergunta. Através da resposta, eu sei qual é a pergunta. Outro mecanismo são os articuladores. Como o próprio nome já diz, eles articulam as palavras na frase. Vamos ver o conceito. Articuladores são palavras que estabelecem relações entre as partes do texto. Na língua portuguesa, quem é que exerce essa função de articulação? As conjunções. As conjunções são ótimas porque são palavras que ligam palavras e frases, estabelecendo entre elas relações. Mas que tipo de relações? Bom, relações de tempo, de concessão, de finalidade, enfim. Aí tem que revisar as conjunções para entender os tipos de relações. Fica muito mais fácil, muito mais fluente, o texto fica mais fluente quando o escritor ou o falante domina as conjunções. Vamos ver um exemplo para ver como funciona no texto. Maria convidou Pedro para almoçar na sua casa e ele aceitou. Mas, no dia marcado, ele teve febre e não pôde ir, embora tivesse feito um esforço. Neste exemplo, nós temos as palavras ou conjunções, porque conjunções também são palavras. E, mas, e embora. O que é que fazem essas palavras? O e estabelece uma relação de adição, o mas, uma relação de oposição e embora de concessão. Faça um teste. Troque essas conjunções por ponto e você vai ver como o texto vai ficar truncado. O que é truncado? Vai ficar trancado, né? Maria convidou Pedro para almoçar na sua casa. Ponto. Pedro disse que iria. Ponto. Pedro ficou doente. Ponto. Pedro fez um esforço para ir. O texto ele fica todo trancadinho, todo truncadinho. Fica muito difícil e pouco fluente. Fica batendo e voltando no ouvido treinado
do falante nativo. Coesão lexical. Vamos a este novo mecanismo ver o conceito. A coesão lexical é obtida por meio de dois mecanismos, a reiteração e a colocação. A primeira se faz por repetição do mesmo item lexical ou através de sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos. A segunda, por sua vez, consiste no uso de termos pertencentes a um mesmo campo significativo. A coesão lexical, ela tem esses dois recursos mencionados no conceito. Por quê? Porque eu posso reiterar. O que eu posso dizer? Eu posso usar Maria, Maria e Maria 3 vezes por uma questão de estilo. Mas eu também posso trocar Maria por a menina, sendo um campo que Maria pertence, ou então posso, melhor ainda, trocar Maria por todo o campo semântico, ou seja, de palavras que estejam relacionadas a Maria. Maria, a estudante, a querida garota, enfim. Todas as palavras que estiverem relacionadas e que podem ser usadas com Maria. Vamos ver um exemplo. Maria conheceu Pedro na escola. Maria ficou muito feliz por ter conhecido o colega. Todos sabiam que ele é uma pessoa muito legal. A menina terá momentos bons ao lado do colega. Neste exemplo, eu usei Maria 2 vezes. Eu usei a palavra todos. Eu usei ele. Eu usei o garoto. Tudo para quê? Para substituir os termos mencionados no início do exemplo. Isso é coesão. São essas palavras que a gente usa no texto para deixá-lo fluente, para deixá-lo unido e coeso, realmente coeso nas suas partes principais. Vamos ver os tipos de coesão? Coesão referencial. Vamos ver o conceito desse tipo de coesão. Coesão referencial é aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outros elementos nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual. Nesse tipo de coesão, nós estamos falando da união, da relação das palavras, dos termos do texto. É a coesão da superfície do texto com relação às suas palavras. São as referências, as substituições, as elipses que nós fazemos no texto através de suas palavras. Vamos ver um exemplo. Maria conheceu Pedro na escola. Ela ficou muito feliz por ter conhecido o colega. Ele é uma pessoa muito legal e a garota terá momentos bons ao lado dele. Como vocês puderam ver, eu peguei os termos novamente, Maria e Pedro, e fui substituindo por palavras, por pronomes que fizessem referência, que remetesse a esses dois elementos mencionados no primeiro momento do texto, já conhecidos do leitor. Outra coesão que se tem é a sequencial. Vamos ao conceito. A coesão sequencial diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio dos quais se estabelecem entre segmentos do texto, enunciados, partes de enunciados, parágrafos e sequências textuais, diversos tipos de relações semânticas e ou pragmáticas à medida que se faz o texto progredir. A coesão sequencial, ela diz respeito das relações das frases e das palavras no texto, através dos articuladores. Como assim? Ela é a coesão que dá conta das relações, de oposição, de tempo, de concessão, de finalidade, enfim, das várias relações que as conjunções estabelecem. Vamos retomar ao nosso exemplo. Maria convidou Pedro para almoçar na sua casa e ele aceitou. Mas, no dia marcado, ele teve febre e não pôde ir, embora tivesse feito um esforço. Neste exemplo, nós podemos ver novamente as palavras e, mas e embora estabelecendo relações. Isso é coesão sequencial. Por quê? Porque ela, como já diz o nome, ela dá uma sequência ao texto, deixando-o fluente e não o deixa travado, não o deixa trancado, não o deixa truncado. A minha dica de hoje é o livro Coesão Textual,
da autora Ingdore Vilaça Cor, editora São Paulo. Por quê? Porque toda a nossa aula de hoje foi baseada neste livro. Ali vocês têm a coesão, os seus mecanismos, os tipos de coesão muito bem explicados, muito bem exemplificados e numa linguagem totalmente acessível a qualquer leitor. Vale a pena conferir.